Olá pessoal, nós vamos falar hoje sobre inversores. Então a nossa primeira aula aqui vai ser de inversores. Então essa é uma aula do, da disciplina de energia solar fotovoltaica e do curso de tecnologia de energias renováveis da UFPB. Então a pergunta que nós fazemos inicialmente é por que que temos que usar inversores? Então, algumas das respostas a gente vê agora em seguida. Então, a gente vê que a primeira razão é que os painéis fotovoltaicos eles geram eletricidade em corrente contínua. Então, você tem o painel fotovoltaico, tá certo? Então, ele vai sair dois cabos, um que é positivo e o negativo. Então, essa tensão aqui é em corrente contínua, tá bom? Em corrente contínua. Então, você não vai poder utilizar o painel solar em cargas residenciais normais. Por isso que você vai precisar do inversor, tá bom? E a gente sabe também que a rede elétrica e a maioria dos equipamentos funcionam com corrente alternada. Então, nós temos a nossa casa. Então, a nossa casa aqui, ela é alimentada com uma tensão alternada que vem da rede pública, tá bem? Então, a rede pública aqui, você pode notar que ela é uma rede que, na maioria das vezes, se compõe de cinco condutores na rede, e aí ela fornece a fase e o neutro, tá certo? Ó, fase e neutro para a sua residência. Então, essa sua residência, ele vai trabalhar com corrente alternada, tá certo? Então, já que o painel solar ela fornece corrente contínua, você não vai poder usar na sua residência em cargas que necessitam de corrente alternada para funcionarem, tá bom? Então, daí a gente percebe que a principal função do inversor é converter corrente alternada em corrente contínua, em corrente alternada de forma eficiente e segura. Então você tem, novamente, você tem o painel solar que vai fornecer corrente contínua e aí você vai, antes de chegar à carga, você vai colocar o seu inversor. Esse inversor, então, ele vai fornecer corrente alternada. Então, o painel solar, painel fotovoltaico, ele vai fornecer corrente contínua e através do inversor você vai obter uma corrente alternada para ser utilizada em sua carga. Então, uma regra importante para quem lida com painel solar é que sem o inversor, a energia gerada pelos painéis não poderia ser utilizada, tá certo? Então você simplesmente não vai poder colocar o seu painel fotovoltaico para alimentar as cargas da sua casa. Por que não vai? Porque ela não vai manter constante
uma tensão de funcionamento. Então, a tensão de funcionamento vai depender de quantas cargas estão ligadas na sua casa. Então, nessa configuração aqui, a gente não vai trabalhar, a gente não vai colocar, tá certo? Ó, não vai colocar a placa ligado diretamente à nossa, às nossas cargas. Nós vamos colocar a carga, certo? Ó, então, nós vamos colocar a carga conectada através do inversor, tá bom? Então, vamos dar prosseguimento. Então, para ficar um pouco mais claro, a gente tem esse esquema aqui. Então, a gente tem aqui o painel fotovoltaico, que vai gerar corrente contínua, que vai ser entregue ao inversor, e o inversor vai gerar a corrente alternada e entregar a carga. Então, o inversor é necessário para transformar esta corrente contínua em corrente alternada para ser colocadas cargas CA. Tá certo? Bom, então, mas nós temos outras funções. Nós temos outras funções que os inversores eles realizam para a gente, tá bem? Que são as funções complementares, certo? Então, quais são essas funções complementares? Primeiro, a primeira função é o monitoramento. Ela acompanha o desempenho do sistema em tempo real. O que é que significa isso? Que ele vai ficar acompanhando continuamente todas as características elétricas do seu sistema alimentado pelo painel fotovoltaico. Qual é a segunda função? A nossa segunda função complementar de um inversor é otimização. Então, ela garante que os painéis operem no ponto de máxima potência. Então, todos nós sabemos que uma placa é caracterizado pela sua curva de tensão corrente, ó. Corrente, corrente e tensão. Então, a gente sabe que ele vai ser uma linha reta aqui, praticamente reta. E aí, ela vai cair e vai ter esse formato. Aqui é a corrente de curto-circuito, aqui a tensão de circuito aberto, e aqui em algum ponto daqui, ó, ele vai trabalhar com a tensão de máxima potência e a corrente de máxima potência. Então, este ponto aqui é o ponto de máxima potência.
Então, um inversor vai fazer com que a sua placa solar ela forneça corrente com um valor que é a corrente de máxima potência com uma tensão de máxima potência, de modo tal a que ele fique com o ponto de máxima potência, PMP, ponto de máxima potência. É o ponto em que o painel fornece a máxima potência, tá bom? Então, essa é a segunda função complementar. Aqui está a primeira e aqui está a segunda. Qual seria a outra função complementar do inversor? A outra função complementar do inversor é a proteção. Por quê? Porque ele vai desconectar automaticamente em falhas, chamada função anti-ilhamento. Então, o que é que nós temos? Nós temos o painel solar. O painel solar vai fornecer para um inversor. Aqui é o painel fotovoltaico, o inversor. E esse inversor vai estar ligado às cargas. E ao mesmo tempo, através do medidor bidirecional, aqui está o medidor, ele vai se conectar também à rede pública. Então, esse inversor, ele só funciona se ele observar que a rede pública está funcionando, tá bom? Então, o inversor só funciona se a rede pública estiver funcionando. Então, esta é a funcionando. Então, esta é a proteção, se chama de proteção anti-ilhamento. Seria a nossa terceira função complementar do inversor. E a quarta função complementar? Que outra função o inversor desempenha? Ele desempenha a função de comunicação. Tá bem? A função aqui é de comunicação. Mas como assim? Ele permite o acompanhamento via aplicativos ou da web do seu sistema fotovoltaico. Então, esse inversor aqui, ele está também conectado, tá vendo? Via internet para o usuário. Então, o usuário pode acompanhar todo o desempenho do sistema. Então, este seria a nossa quarta função complementar. E, finalmente, a última função complementar é a função de interface. Então, aqui teria a quinta função complementar, é fazer a interface, quer dizer, ele vai fazer
a comunicação entre a geração solar e a rede elétrica, tá bem? Então, essas são as quatro funções complementares, né? Quatro, além de outras também. Essas são as mais importantes. Complementares do inversor, tá bom? Então, vamos prosseguindo. Vamos ver agora os tipos de inversores. Então, os tipos de inversores. Então, nós temos aqui o primeiro tipo de inversor é o inversor on-grid, ó. É aquele que está instalado em uma conexão on-grid. O que é que significa isso? É que você está também ligado à rede pública. Então, ele vai fazer conexão com a rede, ele não precisa de baterias, e ele é aplicado em residências e empresas conectadas à rede, certo? Qual é o outro tipo de inversor? Você tem o inversor off-grid. Ele não faz conexão com a rede, diferente do on-grid. Ele está ligado a baterias e ele está situado em locais remotos sem acesso à energia. E, finalmente, um terceiro é o inversor híbrido. No inversor híbrido, tanto esse inversor faz a conexão com a rede, como também faz conexão com as baterias. Então, nós temos aqui três tipos de inversores. Aquele inversor que é on-grid, o segundo é o off-grid e o terceiro é o híbrido. Tá certo? Bom, e o inversor on-grid? O inversor on-grid, eles operam em paralelo com a rede pública, eles sincronizam a energia gerada com a frequência e tensão da concessionária, o que é muito importante. Então, nós temos que a, a tensão e a frequência, a tensão gerada pelo inversor a partir da alimentação da placa solar, ela tem uma frequência nós sabemos que é de 60 Hz da rede pública, e a tensão da concessionária, que nós sabemos que aqui no Nordeste temos 220 volts fase neutro ou 380 volts fase. Quer dizer, essa aqui seria a nossa tensão de fase, e aqui seria a nossa tensão de linha, certo? Então, e eles também não utilizam bateria, como a gente disse no slide passado, tá bom? Então, como é que vai funcionar o nosso inversor on-grid?
Os painéis, eles geram energia em corrente contínua, nós já falamos isso. O inversor converte a energia de corrente contínua para corrente alternada. A energia em corrente alternada que sai do inversor, ele alimenta as cargas da residência e o excedente é injetado na rede da concessionária, gerando créditos para o consumidor. À noite, quando a geração é insuficiente, a casa vai consumir da rede normalmente. Então, nesse caso, a placa não está gerando energia, então a casa está consumindo energia da rede pública. Tá bom? Então, esse é o funcionamento do inversor on-grid. Certo? Então, aqui, vamos ver agora. Veja, aqui é a imagem do que acontece durante o dia, ó. Tá bom? Durante o dia. O painel fotovoltaico, ele vai fornecer corrente contínua para o inversor. O inversor, ele vai fornecer corrente alternada. E essa energia em corrente alternada, ele vai ser entregue à carga e o excedente ele vai para a rede pública. Tá certo? E como é que ele vai funcionar durante a noite? Então, durante a noite, ó, durante a noite, o painel fotovoltaico ele não vai fornecer a corrente alternada. O inversor ele não vai fornecer a corrente, ou desculpe, não vai, o painel fotovoltaico não vai fornecer a corrente contínua, porque não gera, não está gerando. Tá bom? Portanto, o inversor não está fornecendo corrente alternada e a rede pública está alimentando a carga. Então, você só tem o fluxo de energia partindo da rede pública para a carga. E nesse caso, nem o painel fotovoltaico, nem o inversor estão funcionando. Tá bem? Este é o comportamento durante a noite. Aqui é durante o dia, o painel fotovoltaico está funcionando, o inversor está funcionando, ele está entregando corrente alternada para a carga e entregando também energia para a rede pública. Durante a noite, o painel fotovoltaico não está funcionando, o inversor também não está funcionando, não está também funcionando, certo? O inversor. E a carga está sendo alimentada pela rede pública. Então, nós falamos a respeito do antilhamento. Então, aqui está a característica fundamental do, do inversor on-grid. Então,
quando o sistema solar continua gerando e alimentando a rede durante uma falta de energia. Então, isso daqui poderia ocorrer, tá vendo? Isso aqui poderia ocorrer se não tivesse a proteção de anti-ilhamento. Então, o sistema solar iria continuar gerando e alimentava quem? A rede durante a falta de energia. Isso leva o quê? A um risco grave. Os técnicos da concessionária podem sofrer choques durante a manutenção. Então, você veja, imagine vocês que eu tenho painel fotovoltaico, tá certo? Fotovoltaico, ele está entregando energia para o inversor. Esse inversor, ele está ligado, como a gente falou, ó, ele está ligado à carga, mas também, como eu tinha falado anteriormente, através desse medidor, ele também está ligado à rede pública, ó. Rede pública de energia. Bem? Então imagine vocês que a rede pública de energia, ele não tem energia, ocorreu algum problema e foi desligado. Se o inversor não tivesse a função de anti-ilhamento, significa dizer que ele iria continuar gerando tanto para a carga quanto para a rede pública. Então iria ter um fluxo de energia, ó, fluxo de energia para a rede pública. Então, quem estivesse aqui na rede pública, acreditando que não tinha tensão, então ele poderia receber um choque da energia vindo da casa, tá bom? Por isso que quando a rede pública for desenergizada, então no anti-ilhamento, ó, anti-ilhamento, o que é que vai ter? Se a rede pública não estiver energizada, o inversor é desligado. Tá bom? Então, essa aí é a característica da proteção anti-ilhamento do inversor. Certo? Então, reforçando, a gente tem que, no anti-ilhamento, ele desliga automaticamente o inversor em caso de queda de tensão. É obrigatório por norma para todos os inversores on-grid. Então, se você for comprar um inversor para seu painel fotovoltaico que você vai instalar na sua casa, você tem que comprar com um inversor com a função anti-ilhamento.
Para que isso? Para garantir a segurança das pessoas e dos equipamentos. Tá bem? Bom, então, outra característica que nós falamos é a característica do ponto de máxima potência. Então, aqui nós temos aqui, vocês vão ver, é muito comum esse conjunto de letras aqui, chamada MPPT, tá vendo? Que significa em inglês Maximum Power Point Tracking, rastreador de ponto de máxima potência, tá bom? Então, o painel fotovoltaico, certo? Repetindo o nosso conceito inicial, que nós já falamos várias vezes, ele vai entregar corrente contínua para o inversor, tá certo? Corrente contínua. E aqui ele tanto entrega uma corrente contínua, ó, quanto entrega uma tensão contínua, tá vendo? Então, essa corrente contínua que ele entrega, o inversor que possui esse rastreador de ponto e máxima potência, ele força o painel a entregar uma corrente que nós chamamos de corrente de máxima potência, e essa tensão que o painel está fornecendo para o inversor, ele será a tensão de máxima potência, tá bom? Então, o inversor ele vai forçar a placa a trabalhar com uma corrente de máxima potência e uma tensão de máxima potência. Por quê? Porque com a tensão de máxima corrente, olha, com a tensão de máxima potência e a corrente de máxima potência, você obtém a potência máxima através dessa expressão, porque todos nós sabemos que a expressão da potência é o produto da tensão pela corrente, tá bom? Então isso se chama MPPT. Quando você for comprar um inversor, então ele tem a entrada, ele tem uma entrada que essa entrada é conhecida como entrada MPPT. Então ele está indicando que se você colocar seu painel solar nessa entrada chamada MPPT, certo? Então o, o, o inversor irá forçar o painel a trabalhar com a tensão de máxima potência e a corrente de máxima potência. Então, em outras palavras, o inversor, aqui está o inversor, ele vai fazer com que a placa trabalhe com a máxima potência. Então, alguns inversores têm várias entradas MPPT. Então, você vai colocar aqui, vamos supor que você tem uma outra entrada MPPT aqui, outra entrada MPPT. Você pode colocar um outro conjunto de painéis. Então, o tratamento vai ser individual. Esse MPPT, ele vai trabalhar com essa string aqui, uma string 1, e esse outro MPPT vai trabalhar com a string 2.
Então, significa dizer que essa string aqui, dependendo da localização em que se encontra, ele pode ter um ponto diferente desse. Então, já que você está colocando em duas entradas MPPT, significa dizer que o inversor está tendo um tratamento individualizado. Ele vai procurar a máxima potência para este string de painéis fotovoltaicos e outra máxima potência para esse outro. Então vai ficar individualizado, tá bom? Então, dependendo do inversor, você tem várias entradas MPPT. Então, para cada entrada, você pode colocar uma fileira de painéis fotovoltaicos para serem rastreada a máxima potência só daquela fileira, tá certo? Bom, então por que que isso é importante? Por que a gente se preocupa tanto com essa história da máxima potência? Primeiro, a gente sabe que a potência dos painéis varia com a irradiação e a temperatura. Então, se a irradiância se ela diminuir, ele vai gerar uma corrente menor. Se a temperatura aumentar, ele vai diminuir a tensão, tá certo? Então, sempre vai ter um ponto em que se combina a irradiação e a temperatura para fornecer um novo ponto máximo de potência. Então, dependendo da irradiação e da temperatura, você pode ter vários pontos de máxima potência em sua placa. E o MPPT, ele vai justamente ajustar continuamente a tensão e a corrente para extrair a máxima potência possível a cada momento. Então, variou a irradiância? Variou. Então, o MPPT vai buscar um novo ponto para obter a máxima potência desse painel fotovoltaico. Variou a temperatura? Variou. Então, o MPPT também vai buscar um novo ponto. Então, o MPPT sempre vai procurar obter a máxima potência do painel fotovoltaico que vai mudar com a irradiância e a temperatura. A gente pode dizer, basicamente, que ele funciona como uma caixa de câmbio automática do sistema solar. Então, a caixa de câmbio automática, no carro ele é ajustado continuamente as engrenagens para obter a máxima eficiência no desempenho do carro. A mesma coisa acontece aqui. Então, o resultado disso é que ele aumenta a eficiência global do sistema em até 30% em condições variáveis. Então, é muita vantagem você comprar um inversor com essa função MPPT, porque você vai obter uma eficiência melhor do seu sistema. Tá bom? Então, vamos ver aqui por essa figura, ó, que aqui nessa linha azul você tem a representação da corrente e a tensão. Aqui esse eixo aqui é a corrente, ó. Corrente e esse eixo aqui, ó, é a tensão. Tá bom? Então, você nota que nesse ponto aqui, ó,
é o ponto de máxima potência, ó. Então, nesse ponto aqui, em que ele vai fornecer a tensão de máxima potência com a corrente de máxima potência para combinar dos dois, fornecer o ponto de máxima potência, tá certo? Vocês podem perceber que aqui nós temos duas curvas. Uma curva é azul, é a curva corrente e tensão, tá bom? E a curva vermelha é a curva potência, tensão. Então, à medida que a potência varia, a tensão ocupa outro lugar. Tá? Então, isso aqui é a curva da potência, certo? E aqui é a curva da corrente. Então, a corrente em relação à tensão é a azul e a potência em relação à tensão é a vermelha. E aí você nota que a máxima potência ocorre nesse ponto aqui. Então, sempre o MPPT, ó, se lembre que MPPT é um rastreador, ele vai rastrear qual o ponto de máxima potência da sua placa, tá bem? Então, você pode ter no seu inversor apenas um MPPT. Então, você tem uma única entrada para todos os painéis. E aí, nesse caso, é recomendável que todos os painéis estejam na mesma orientação ou inclinação. Aí lembrando que qualquer sombreamento em um módulo afeta toda a string. Aí isso lhe dá menor flexibilidade. Você imagina o seguinte, ó, eu tenho uma string de painéis solares, ó, vamos supor que eu tenho aqui uma string, né? Vamos supor que eu tenho aqui uma sequência de painéis fotovoltaicos, outra sequência em outro canto, ó. Vamos supor que ele esteja aqui. Evidentemente, essa localização dessa string, ó. Então você tem aqui, vamos marcar aqui com azul. Ó, essa string aqui, ela está numa posição do telhado. E essa outra está em outra posição, tá vendo? Ó? Essa aqui seria a string 1 e aqui a string 2. Então, o que é que vai acontecer? Você imagine que você coloca essa string, ó, vamos supor que você ligue aqui, faça essa ligação, e aqui você coloca ligado em um só MPPT. Então, vamos tirar aqui um condutor desse aqui também, ó. Ó. E aí vamos supor que você tenha um inversor. Deixa eu apagar isso aqui. Você tem aqui só um inversor. Com uma só MPPT, tá vendo? Então você vai ligar aqui e vai ligar também esse, ó. Uma só MPPT.
Então, o que é que vai acontecer? Ele vai procurar a máxima potência desses conjuntos que são desiguais. Então, se são desiguais, então vai ter um que vai ter prejuízo em relação ao outro, tá certo? Então, esse esquema aqui, ele não é bom porque ele não tem muita flexibilidade. Agora, o ideal é, se você quer usar um inversor com um só MPPT, é que essa string aqui esteja na mesma orientação dessa. Então, dá certo. Ele vai trabalhar com a máxima potência, e aí a máxima potência tanto faz ser de um quanto do outro, tá bom? Bom, então, se por acaso eu tiver duas ou mais MPPT, ó, duas ou mais MPPT, eu tenho uma maior flexibilidade. Então, repetindo aquela situação, vamos supor que eu tenha aqui, ó, um string de painéis em uma orientação, certo? Ó. E outro string de painéis aqui, ó, em outra orientação. Tá vendo? Então, elas aqui estão ligadas em série. Essa também, essas também estão ligadas em série. Você tem uma só saída dessa e uma só saída dessa. Aqui você tem a string 1, ó, string 1, e aqui você tem a string 2. E aí você imagine que você tem o seguinte, você vai colocar em duas MPPTs. Então você vai chegar aqui, colocar nessa primeira MPPT, tá vendo? Ó? Primeira entrada da MPPT do inversor, MPPT1. E essa aqui seria a segunda entrada do seu inversor, MPPT2. Então você iria ligar aqui. E aí você teria maior flexibilidade. Imagine que o inversor ele vai fazer um trabalho individual. Ele vai buscar a máxima potência para a primeira string e outra máxima potência para o segundo string. Então você vai ter tanto a maior flexibilidade do projeto, quanto você vai ter um maior ganho de energia. Tá bom? Então, se possível, você pode optar por inversores que têm várias MPPTs. Bom, então, um outro aspecto muito importante que distingue os inversores é que você pode ter inversores de strings ou microinversores. Então, o que é isso? O de string a gente acaba de falar. Então, o que é um string é quando você vai colocar painéis fotovoltaicos, certo? Em série. Você vai colocar aqui, ó, módulos fotovoltaicos, não é painel, é módulos fotovoltaicos
em série, ó, string. Tá bom? Então, o conceito de string são modos fotovoltaicos em série. Então, aí você vai colocar essa string em ligado à entrada MPPT do seu inversor. Então, aqui, MPPT. Então, outra, esse daqui é um inversor de string, ó. Inversor de string. E você tem também os microinversores. Então, os microinversores, eles pegam poucos inversores. Algumas vezes você coloca em uma só placa, você já coloca o seu microinversor. Microinversor. Tá bom? Então, ele já vai sair em corrente alternada. A energia em corrente alternada, tá bom? E você tem também os inversores centrais. Isso é para grandes implantações de painéis solares em usinas de grande porte. Tá certo? Então você vai colocar aqui essas usinas, esses painéis fotovoltaicos ligados aqui a inversores centrais. Tá bem? Então, para ilustrar melhor, os inversores string, atualmente o inversor string, que é um inversor grid tie, quer dizer, ligado à grid, ele representa 50% de todos os inversores solares utilizados no mundo. Um inversor possui em seu início um filtro de entrada. Normalmente existem conversores CC, boost ou book. Boost significa elevadores e book significa abaixadores. Com MPPT, de forma a ajustar a tensão que vem dos modos fotovoltaicos para a tensão da rede elétrica da concessionária. Tá bom? Então, só para lembrar, conversor CC, ó, conversor. Quais são os tipos de conversores que existem? Os tipos são: você pode ter transformado de corrente contínua em corrente contínua. Isso aqui se chama chaveador. Esse chaveador, que são esses conversores CC-CC, eles podem ser do tipo boost ou do tipo book.
Lembrando, então, que o tipo boost é aquele que, se você entregar uma determinada tensão contínua, você passa por esse inversor boost e você vai obter uma tensão contínua, só que mais elevada, um valor maior, tá bom? Veja que você entrou com um valor menor e saiu um valor maior. E o book é o contrário. Então, daqui para cá seria o boost e daqui para cá seria o book. Tá bom? Você também tem os inversores CA para CC. Esses daqui são retificadores. Retificadores. Também você pode ter de corrente contínua para corrente alternada, que nós chamamos de inversores. Tá bem? Inversores. Então, o que é que você está dizendo aqui? É que o inversor que a gente conhece, que a gente vai comprar no mercado, é, na verdade, dividido em duas seções. Uma seção que é o chaveador, e uma seção que é o inversor. Então, qual é a função desse chaveador aqui que vai transformar CC em CC? É ajustar essa tensão aqui, ó, que vem do painel solar. Ó, tá vendo? A tensão contínua que vem do painel solar para ficar compatível em termos de valor de amplitude com a tensão alternada da rede. A rede pública. Então, ele tem um estágio, que é o estágio do chaveador, para fornecer uma tensão compatível com a tensão da rede pública. Depois que ele faz o processo de adaptação do valor da tensão, você tem finalmente o inversor que transforma a corrente contínua em corrente alternada. Tá certo? Então, na verdade, o nosso inversor comercial, inversor comercial, ele se compõe de duas partes, que é a parte do chaveador e a parte do inversor. Tá bom? Então, o nosso inversor string, além de ter isso, ele ainda tem a entrada MPPT. Tá vendo? Aqui a entrada MPPT. Então, ele vai fazer o rastreamento, como eu falei, do ponto de máxima potência, em que você vai ter a tensão de máxima potência e a corrente de máxima potência. Certo? Então, o nosso inversor string,
Ele vai conectar um string de vários painéis em série. Ele pode ter um ou múltiplas entradas MPPTs. A potência típica é de 1 kW a 100 kW. Tem um custo reduzido, uma manutenção fácil e tem um monitoramento integrado. Os microinversores. Como eu disse a vocês, ele é um inversor individual para cada painel. Aqui, por exemplo, com 2 ou 4 módulos, ó, então isso aqui é módulos. Por exemplo, um painel é composto por módulos, né? Então, o microinversor ele pode atender 2 a 4 módulos que formam um painel. A conversão CC-CA ocorre diretamente no local da instalação do módulo. Cada painel opera de forma totalmente independente. O MPPT é individualizado por módulo e extra baixa tensão do lado CC. Isso daqui dá maior segurança. Então, do lado CC, ele vai pegar uma tensão menor, porque são poucos módulos que ele vai atender. Ele pode atender apenas um módulo, ou então poucos módulos, 2 a 4 módulos, tá bem? É por isso que a tensão é baixa. Uma tensão baixa, porque você obtém conectando 2 módulos ou 3, é bem diferente de você conectar 20. Se você conectar 20, você teria uma tensão muito elevada. 2 ou 3 seria uma tensão muito menor. E isso fornece maior segurança. Certo? Bom, aqui está o microinversor. Então, o eletricista está montando aqui, ó, o microinversor na própria placa, abaixo da própria placa solar. Então, quais são as características do microinversor? Ele tem um custo mais alto, ele atende a painéis independentes, ele pode fornecer segurança CC, por quê? Porque ele atende a poucos painéis, a poucos módulos. Então, se atende poucos módulos, a tensão é menor. Ele faz um monitoramento por painel. A complexidade da instalação é moderada e, se ocorrer sombreamento, afeta apenas um painel. E com relação aos inversores de string, o custo é mais baixo, não fornece segurança de corrente alternada, de corrente contínua, porque você tem vários módulos em série, você vai ter uma tensão mais alta. Ele faz monitoramento não por módulo, mas ele vai fazer por string. Então, naquele string, ele vai fazer um monitoramento, ele vai informar qual é a tensão, qual é a corrente, através da internet. No entanto, você tem uma simplicidade na instalação.
Se ocorrer sombreamento, ele afeta toda a string. Bom, então, é, nós vamos ficar por aqui e a nossa aula continuará na sequência depois, tá bom? Então, muito obrigado.